Aleluia. Pastor José, chega até aqui também e estará trazendo uma palavra de salvação para nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Maravilha de Deus estarmos aqui esta noite. Eu sei que culto de despedida não é gostoso. Sempre deixa alguma coisa no coração de alguém. Já passei por muitas. O que mais marcou na nossa vida, quando despediu-se um obreiro nosso, foi ali em Tubarão, pastor Orlando Boia. Foi o pastor que nós nos convertemos com ele, e foi no dia da sua despedida. Para nós foi um choro muito grande, porque o amor do crente naquela época era bem diferente de hoje. Choramos mais de uma semana. Chegávamos na congregação, não vimos ele, chorávamos por não ver ele no culto. Então, marcou muito a nossa vida. Hoje, irmão Pedrinho, pastor Pedrinho, despedindo-se dessa congregação. Deus permitiu que ele passasse por esse período aqui dessa congregação. É uma alegria ver os irmãos falando, dizendo que aprenderam com ele. E graças a Deus por isso. Também agradeço a Deus por rever o irmão Jossi, pastor, seu pai, pastor Sirineu. Foi auxiliar do meu tempo. Quando assumi a igreja de Criciúma em 75 para 76, ele me ajudou bastante nessa igreja de Criciúma. Quando o Criciúma pertencia até São Joaquim. Ia longe. Eu trabalhava no banco e atendia também a igreja. Não tinha tempo para nada. Saía do banco, ia para a igreja ia para casa, para o culto, ia para o culto para dormir, eu levantava sempre para o banco. E assim foi uns 6 meses naquela luta, porque não teve pastor para assumir a igreja. Então, entregaram nas minhas mãos. E o pastor Sirineu foi uma mão direita mesmo comigo naquela época. Me ajudou bastante. Não era gurizote ainda. Era pequeno. Bastante anos. E quero dizer para os irmãos, tem pastores que são chamados, mas tem pastores de profissão. O de profissão é aquele que é assalariado. Se a igreja não paga bem, não serve para ele. E vem às vezes pregar, mas se não pagar, não vem. E tem os pastores chamados, é aquele que tem uma chama ardente no coração para pregar a palavra do Senhor. O Pedrinho foi chamado no meu tempo. Trabalhei no sangue com ele, ele era auxiliar na época, e daí fui a presbítero, evangelista. Mas quando Deus chamou ele para o trabalho, sabe, no Miller, mudei para lá, não tinha tesoureiro, não tinha ninguém para secretário da igreja, e a igreja esfacelada. E quando se pega uma igreja esfacelada, ruim, é melhor, porque a gente levanta ela no trabalho, a gente vai trabalhando, vai lutando. Mas quando pega uma igreja boa é mais difícil. E eu não tinha um tesoureiro, não tinha um secretário que trabalhasse na secretaria da igreja, então comecei a orar. 2 meses apenas que eu estava ali, eu fazia tudo, tesouraria, secretaria, fazia tudo, porque eu não tinha nada. E então orei ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu preciso de um homem que trabalhar comigo aqui. E numa noite eu estava orando, o Senhor disse: chama o meu servo Pedrinho lá do sangue. Ele disse: mas Senhor, ele não vai vir. Ele gostava de cantar, que ele sai muito do campo. Você não vai querer vir. Faça o convite e deixa comigo, o resto é comigo, não é contigo. E assim eu orei e fiz o convite. Ele retrucou. Eu não queria, né? Me dá uma semana para eu pensar, pastor, eu não te dou um mês.
Deixa nesse mês eu vou falar contigo. Isso era no início do mês de maio. Eu assumi a igreja em março. E então, no dia 31 de maio, quase 1 hora da madrugada, o telefone tocou. Levantei do gancho e não falou. Mas vi que tinha alguém do outro lado. Botei no gancho e eu fui dormir. Minha esposa perguntou: quem era? Eu disse: era o irmão Pedrinho e o irmão Nildinho. Só que eles não falaram. Mas como é que tu sabe? Porque Deus falou comigo que é eles que vão falar comigo. Aleluia! No outro dia eu fui lá, falei com eles. Chorando, disse: pastor, eu não pertenço mais ao sangue, eu sou de Lauro Meira, fui embora com vocês. E aí começou o trabalho árduo, e até hoje ele está se jubilando, não por sua vontade, como foi a minha também. Eu me jubilaram na marra, por causa da idade. Não teve jeito. Não queria largar de jeito nenhum. Uma coisa é verdade: entreguei a presidente da igreja, mas o cajado continua comigo. Não mudei nada. Aquele tempo até hoje é o mesmo. Graças a Deus por isso. Então eu obedei hoje, nos pés dessa congregação. O que Deus tem para ele, não sei. Alguém diz: mas ele vai cantar. Deus sabe do caminho dele que ele vai fazer. O destino dele está nas mãos do Senhor. É aquele casal que sempre lembrou a igreja. Trabalhou comigo bastante tempo. A igreja gostava muito dele. Às vezes, quando eles cantavam no púlpito, a gente estava lá atrás, olhava para eles, parecia dois anjos cantando. É uma alegria de ver assim, aquele sorriso, aquela alegria, espiritualmente. São gente que ora mesmo. E sem oração não vai. Aleluia. O pastor Tiago está assumindo, está pressionado, está preocupado com o trabalho. Mas o Senhor diz para ti: não te preocupar. A obra não é tua, é dele. Por ser dele, ele vai estar contigo. E diz ele: assim como fui com Moisés, serei também contigo, disse para Moisés, Josué. Agora ele diz para ti: assim como fui com o pastor Pedrinho, serei contigo também. Ser forte e não recua. Porque grandes obras o Senhor tem contigo. Quanto à Santa Ceia, está um versículo muito lindo aqui na Bíblia, que diz assim, em Êxodo, capítulo 12, e versículo 25. E acontecerá que quando entrasse na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? É o culto da libertação. Aleluia. Santa Ceia. Glória a Deus. É aquela libertação que você teve, sepultou o velho Adão lá nas águas. Glória a Deus. E ressurgiu uma nova criatura para estar aqui esta noite para servir a Deus neste momento. Deus abençoe o nome de Jesus.